O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Mais uma semana, estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus amado. Que bom que você está conosco nesta manhã. Que bom estarmos aqui podendo adorar ao nosso Deus. Que bom saber que Ele nos deu um dia maravilhoso e glorioso. Que bom vencemos com a ajuda de Deus. Que bom também você que está aí um pouquinho distante de nós, mas numa mesma comunhão. Que Deus venha falar aos nossos corações e que principalmente nós somos instrumento na mão dele nessa manhã e que ele venha fazer a vontade dele. E os nossos corações venham estar abertos para ouvir a voz do nosso Paizinho querido. Amém? Com muita alegria, esqueça a tristeza, esqueça o cansaço, esqueça a tribulação agora. Dedique esse momento apenas para falar com seu papai, que ele está prontinho para te ouvir. Amém? Vamos louvar o 378? Aleluia a Deus.
Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Já falamos para Ele que nós sentimos em nosso coração a Tua presença. Você está sentindo aí? Porque eu estou sentindo aqui. A alegria, ela tem que ser maior que a sua tristeza nessa manhã. Você tem muito mais para se alegrar do que se entristecer nessa manhã. O Senhor, Ele tem muitas coisas para nós hoje. Eu creio. Foi uma semana difícil para mim, eu falo até para mim que foi complicado, mas eu dou glória a Deus porque eu estou aqui, estou de pé, estou aqui pronta para fazer a vontade dEle. Estou feliz porque Ele me sustentou e sustentou você, sustentou a nós, sustentou ao nosso irmão que sempre está aqui nos ajudando. Sustentou estarmos aqui em mais um culto online, né? Não podemos fazer presencial, mas estamos aqui sempre firmes e fortes, adorando ao nosso Deus. E não tem desculpa para deixar de adorar o nosso Deus. Vamos continuar adorando a Ele. Ele está aqui prontinho, Ele está aqui atento aos nossos pensamentos, atentos à nossa voz e principalmente muito feliz, porque estamos abrindo a nossa boca para adorar e exaltar o nome dEle. Vamos louvar o 119, para depois orarmos, amém?
Jesus. E o hino ainda fala pra gente, né? Confia no Senhor, seja a noite ou dia, e terás alegria em teu coração. Deus confirma com a gente desde o comecinho do culto. É dia de alegria. Ah, irmã, eu não consigo não. Você pode não conseguir no comecinho do culto, mas até o final desse culto eu tenho certeza que você dará a Deus esse sorriso lindo que Ele colocou em seu rosto. Porque você já fez a experiência de quando uma pessoa está brava ou triste, você dá um sorriso? Você já viu que o sorriso ele contagia a outra? Se você for num grupinho de pessoas e começar a rir do nada, sem motivo, vamos rir aqui. A outra, sem saber o que você está rindo, ou quem passar perto, vai rir também. Ou vai dar um sorriso. É automático isso daí. Então, a gente vence também através de um sorriso. Mesmo difícil, mesmo um sorrisinho opaco, mas é um sorriso. E o Senhor dará a nós essa alegria. Ou quem já tem, Ele vai multiplicar para que seja contagiante para as outras pessoas também. O Senhor, Ele irá fazer de você nessa manhã um multiplicador da existência dEle. Servir a Deus não é triste, não é um motivo de nos entristecer, é um motivo de nos alegrar, porque com Ele a gente sempre vence, não é? Estamos agora também, passamos a parte dessa adoração linda e maravilhosa, o meu coração está muito feliz de estarmos com você nessa manhã. Saudade dessas irmãs, muita saudade de vocês, viu? Muita, muita, muita. Né? A gente sabe que está difícil essa distância, mas ainda estamos fortes na oração. Para esse momento estaremos apresentando todas vocês. Muitos a gente já tem o conhecimento dos pedidos, muitos a gente sabe que continuam colocando os pedidos na live, a gente vai estar intercedendo nesta hora. Você também fique com a gente nesta comunhão, porque não podemos orar por você, mas podemos orar com você. Não importa a forma que você irá se apresentar agora, não importa se você está forte ou se você está fraco para uma oração, mas se você puder dobrar o joelho, ou se você puder ouvir a voz de Deus nesse momento, grandes coisas o Senhor fará. Estaremos apresentando todos os pedidos de enfermidade, de causa, de viagem, dos testemunhados, de todos os que vocês sempre nos comunicam, estaremos apresentando agora também. Da mesma forma que tem pedidos de situações difíceis, também houve pedidos que já chegaram até nós de agradecimento, né, por muitas coisas que o Senhor já fez e continua fazendo, pois Ele não dorme. Nós dormimos, mas nosso Deus, Ele não para em nenhum momento. Ele luta pela minha vida e pela sua vida 24 horas. Amém? Nesse momento, todos que puderem, aonde você estiver, vamos nos ajoelhar. E a irmã Mari estará trazendo essa oração para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, já estamos tão felizes, Pai, na Tua presença. Esses hinos, Senhor, meu Pai, já nos alegrou tanto nesta manhã, Senhor. E eu creio, Senhor, meu Pai, que cada irmã que está ouvindo também aí, Senhor, meu Pai, possa ter alegrado, Senhor, meu Pai, na Tua presença, Deus. Ó Senhor, Deus querido, Pai amado, entramos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, para te agradecer por este dia tão abençoado que o Senhor preparou nas nossas vidas, Pai. Este dia que nos alegra tanto, Senhor, meu Pai, porque é um dia, Senhor, meu Pai, que nós possamos contemplar, que nós podemos contemplar a Tua face, Senhor, meu Pai, que nós podemos te adorar, que nós podemos, Senhor, meu Pai, sentir a Tua presença de maneira
tão espetacular, Senhor meu Pai, que nós não conseguimos nem encontrar palavras, Senhor meu Pai, que possa expressar, Senhor meu Pai, a tua grandeza nas nossas vidas, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, nós queremos, Deus querido, Pai amado, agradecer pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos, pela vida de cada irmã que está aqui, Senhor meu Pai, que somos poucas, Senhor meu Pai, porque não podemos, Deus querido, Pai amado, nos aglomerar nesta fase que está muito difícil, Senhor. Está muito difícil para nós ficarmos distantes da nossa casa de oração, Pai. Porque, Deus querido, Pai amado, Tu conheces o nosso coração. Nós gostamos de fazer a obra. Nós gostamos de estar aqui em comunhão com toda a irmandade. Nós gostamos de estar com o nosso pastor, Senhor, meu Pai, que é tão alegre, Senhor, que nos abençoa tanto, Senhor, meu Pai, o nosso dia. Ah, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, nós agradecemos por este momento, mesmo, Senhor, meu Pai, que pequeno, Senhor, meu Deus, mas faz toda a diferença nas nossas vidas, Pai, porque tem nos preparado para a semana, Senhor, meu Pai, e tem, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nos dado força, Senhor, meu Pai, nos fortalecido, Deus. Queremos agradecer, Pai, porque a Tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita, Senhor. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, pedimos também, Senhor meu Pai, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor meu Pai, porque ainda assim somos falhos, com tanta presença do Senhor nas nossas vidas, ainda assim nós faltamos na Tua presença, nós falhamos, nós fazemos escolhas erradas, Senhor meu Pai, tomamos decisões erradas, Senhor meu Pai, temos atitudes feias, Pai, feias, porque o Senhor não se agrada, Pai. Muitas vezes reagimos, Pai querido, Pai amado, a uma ação do nosso próximo, Senhor, de maneira que não condiz com a Tua verdade, Senhor, meu Pai. Muitas vezes, Deus querido, Pai amado, nós, Deus querido, nos iramos, e o Senhor fala na Tua palavra que não é errado, Pai. O errado é a reação que nós temos com esta ira, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, nos perdoa, Senhor, por tudo. Perdoa, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, quando escolhemos errado, quando, Senhor, meu Pai, não ouvimos a Tua voz, quando somos desobedientes ao Senhor, Pai. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, queremos pedir, Senhor, nesta manhã, por toda a irmandade que está aí na live, Senhor meu Pai, por cada pedido de oração que eu não posso ver aqui, mas com certeza o Senhor já viu, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada aflição, Senhor meu Pai, cada desespero do Teu povo, Deus. Oh, Senhor, toma nas Tuas mãos esse povo, Senhor. Toma nas Tuas mãos essas causas, Senhor. Grandes são as causas, Pai querido, Pai amado, que tem atribulado, que tem, Senhor meu Pai, deixado o Teu povo inquieto, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro, Senhor meu Pai, e coloca sobre essas vidas as Tuas mãos santas e poderosas, Pai. Oh, Deus bendito, cura aquele que está enfermo, Senhor. Liberta aquele que está atribulado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, responda, Senhor, as causas impossíveis, Senhor. Tantas são as causas do Teu povo que estão paradas, Senhor, por conta, Deus querido, dessa pandemia. Mas, Deus, o Senhor não tem pandemia para o Senhor, Pai. Não tem impossível, Pai. O Senhor trabalha com o sobrenatural, Senhor. O Senhor trabalha com o impossível, Deus. Entra, Senhor, nessas vidas, Pai, e julga essas causas que estão paradas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, pedimos também uma porta de emprego, Senhor, para aquele pai de família que está, Senhor, meu Pai, parado em casa, que não sabe mais o que fazer, está entristecido porque os seus filhos começam a pedir as coisas e esses pais não têm como suprir essas necessidades dos filhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, abra portas aonde não há portas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quebra todos os cadeados,
amado, Senhor, todas as portas de bronze e as trancas de ferro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, vá de encontro àqueles que estão nas clínicas de recuperação, Senhor. São tantas vidas ali querendo ser libertas, Senhor, em nome de Jesus, mas é difícil, Senhor, é difícil, Deus, mas para o Senhor, Deus querido, Pai amado, tudo é fácil, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, liberta este povo, Senhor. Senhor, que eles sejam somente dependentes do Senhor e não dependentes das substâncias químicas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vá de encontro aos presídios, Senhor. Restaura e transforma aquele povo, Senhor. Renova essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Liberta essas mentes, Senhor, meu Pai, esses corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Purifica essas almas, Senhor, em nome de Jesus, e que eles possam sair de lá libertos, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, meu Pai, querendo falar e propagar o Teu Evangelho por 4 cantos desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, vá de encontro aonde tem os idosos, Senhor, meu Pai. Sim, as clínicas de repouso, Senhor. Vá de encontro a essas clínicas de repouso. Pai, abraça esses senhores, Pai. Um dia eles já abraçaram seus netos. Um dia eles já abraçaram seus filhos. Um dia eles abraçaram seus vizinhos, os seus parentes, Pai. E hoje eles estão ali, Senhor, meu Pai, sentindo uma solidão. Muitos, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, estão entristecidos. Mas muitos também estão alegres, eu creio, Senhor meu Pai, porque a sua missão já foi cumprida, Senhor meu Pai. E eles, Pai querido, só estão aguardando, Deus querido, encontrar contigo, Deus. Oh, Senhor, abraça essas vidas, Pai. Senhor, dê aquele abraço que só o Senhor sabe dar, Pai. Só aquele aconchego, aleluia, aleluia, aleluia. Aquele carinho, aquele conforto que só o Senhor sabe dar. Que só o Senhor sabe colocar nos nossos corações. Quando estamos entristecidos, Pai. E o Senhor vem com aquele carinho, Senhor meu Pai, nos abraça e coloca em nossos corações aquela alegria que nós precisamos, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, nos ajuda a ter uma intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos prostrar diante de Ti, sentir a Tua presença e saber e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo, Pai, e ter a certeza de que o Senhor nos ama, Pai querido, Pai amado, e ter a certeza de que a nossa oração está chegando até o Teu trono de glória, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor meu Pai, este ministério, Senhor meu Pai, que o Senhor continue dando sabedoria espiritual ao irmão Rodrigo, ao irmão Wayne e todos aqueles que estão à frente desta igreja, Pai. Toda a liderança, Senhor meu Pai, cuida dos Teus servos, unja eles com o Teu azeite, Senhor meu Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, cubra eles com o Teu sangue, blinda com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor meu Pai, venha revesti-los das Tuas armaduras celestiais, Senhor, e que eles possam ser usados como instrumento na Tua obra, Senhor, como vasos, Pai querido, Pai amado. Oh Deus querido, Pai amado, e às vezes como uma ferramenta, Senhor, nas Tuas mãos. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ainda apresento também, Senhor meu Pai, a irmã Kátia, Senhor meu Pai, que está atendendo este culto, Senhor. Abençoa a Tua serva, Pai. Cuida dela, Senhor. Senhor, direciona ela em todas as coisas, Deus. Acalma o coração dela, Senhor. Pai querido, Pai amado, que ela tenha sabedoria, Senhor, meu Pai, que é necessária. Que ela seja coluna, Senhor. Que ela seja uma mulher forte, uma mulher resistente, Pai. Em nome de Jesus. Que haja resistência em nós. Que haja resistência nas mulheres, Senhor, meu Pai. As mulheres que são colunas das suas casas, que elas sejam fortes, mas no sentido de resistência, não de força, Pai, porque nós não temos que ter força, nós temos que ter a resistência necessária, Senhor meu Pai. A força é para os homens, nós somos resistentes, mulheres valentes, guerreiras, Pai, guerreiras, Deus querido, Pai amado, coluna, Pai, coluna nas nossas casas, Pai querido, Pai
Pai amado. Oh Deus, a mulher sábia, ela edifica a casa, Senhor, e que assim seja nas nossas vidas, Pai, que nós possamos, Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, rodar este mundo, Senhor, meu Pai, mas não é por nós não, Senhor, é pela Tua palavra, Senhor, nos leva aos 4 cantos do mundo, mas é para propagar a Tua palavra, a minha, a irmã Cátia, a irmã Mônica, e quantas mulheres mais o Senhor preparar, Senhor, meu Pai, levanta essas mulheres valentes, levanta esse exército de mulher valente, Pai, para propagar o Teu evangelho, Senhor, porque o Senhor não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe, Senhor, sexo, nada disso, Pai, o Senhor escolhe aquele que quer te servir, aquele que quer falar do Teu santo nome, Pai, aquele que quer levar a Tua palavra, aquele que necessita, Senhor, oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abra a mente, Senhor, as nossas mentes, Senhor, meu Pai, nos amplia a nossa visão, nos dê visão espiritual, Senhor, meu Pai, para que nós possamos propagar o Teu evangelho, falar do Teu santo nome, tira de nós todo espírito de covardia, Senhor, meu Pai, e coloque em nós o espírito de ousadia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, levanta, Pai, em nome de Jesus, mulheres valentes e guerreiras, que queira fazer a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, todas essas coisas nós te pedimos, Pai, manda a Tua palavra também, Senhor, ainda quero pedir pela Tua palavra, manda a Tua palavra nesta manhã, Senhor, meu Pai, fortaleça mais os nossos corações, alegra as nossas vidas nesta manhã e nos ensina, principalmente, Senhor, nos ensina o caminho que nós devemos andar, Senhor. Todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Bendito és no meio de nós. Obrigada, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que bom falar com o nosso Pai. E melhor ainda saber que Ele ouviu a nossa voz nesta manhã. Bendito seja, Senhor, aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Bendito seja. Vamos passar adiante nosso culto. Vamos deixar aqui agora um momento dos recados. Continuamos ainda com a nossa mesa do amor. A todos vocês que sentirem, não esqueçam, estamos ainda com essa obra a todo vapor, os alimentos não perecíveis, né, que você tiver na sua casa, por algum momento está sobrando, está sem uso, traga para a casa de Deus, para que outros irmãos também possam suprir as suas necessidades, né? Também roupas, sapatos em bom estado, tem muitas pessoas ainda necessitadas nesta questão. Os cultos de segunda a sábado, online às 20 horas. Domingo tem às 10 e às 18h30, que por enquanto não estamos fazendo os presenciais, eles estão acontecendo online também. Terça, quinta e sábado, às 14 horas, nós também temos os cultos online, né? Domingo, às 14 horas, tem culto de Sorocaba. Olha que bom. Não tem momento de perder culto, tem culto o tempo todo. Vamos também estar sempre ligadinha com as nossas... Lá não são de mulheres o culto dessas 14, não, é só o culto de todos, né? Não é das mulheres, é um culto, né, de toda a irmandade. E glória a Deus, porque somos uma família só, não importa onde for. Sábado nós temos o nosso culto das mulheres, glória a Deus por isso, por essa oportunidade aqui nos dada, para a gente também louvar e exaltar o nome de Deus. Não só aqui, mas tem outros lugares que as irmãs também já estão, né, já estão aí, já iniciando, e glória a Deus. Né? A Mayra está falando que sim,
E logo, logo, se Deus permitir, a gente também possa fazer visita aí com vocês e vocês aqui com a gente, todas num corpo só de Cristo Jesus. Tem o canal da rádio, que é a 101.3. Se você estiver aí no seu carrinho, se você estiver saindo, sintoniza ali, continua dando glória também ali, que tem palavra, tem hino, tem testemunho também. A reforma do bairro do Limão continua a todo vapor, para a honra e glória do Senhor Jesus. É uma obra grande, como todos conhecem, mas está lá, firme e forte, os irmãos trabalhando, e logo, logo também poderemos estar ali com mais uma casa aberta para receber os irmãos ali do bairro também. Temos as ofertas, né? No momento não está sendo presencial, porque não podemos abrir as igrejas, mas você pode fazer através do Pix, é isso? Pix, que é anota aí, pega papel e caneta. É alfaville@ccacristã.org.br. É isso? Então você também pode estar contribuindo aí o que Deus colocar no seu coração, para que possa também ser suprido outras necessidades da casa do Senhor. As primícias, o Senhor sempre nos ensina que devemos deixar com Ele. Ele sabe exatamente a sua necessidade e Ele sabe exatamente o que você precisa. E nós precisamos partilhar, dividir aquilo que nós temos também com outras pessoas. O pouquinho que tem, não precisa ser muito, também dá para ser dividido para aquele que precisa. Não precisa esperar ter muito para dividir. O pouquinho que você tem, ele deve ser dividido, porque o Senhor ele sempre irá multiplicar. Dúvidas e algumas informações que a Irmandade, os irmãos tiverem, agora nós temos também aqui na nossa igreja um atendimento com um telefone fixo, que vocês podem estar ligando para tirar alguma outra informações, e o funcionamento fica das 7h30 até as 16h30, tem uma pessoa que está atendendo os telefones, e o telefone de contato seria o 011 4326 9615 4326-9204. Amém? Por esta parte, Deus seja louvado. Amém? Queria muito que nós tivéssemos um momento das testemunhanças. Queria muito ouvir o que Deus fez aí com você. Qual é a obra que você tem para contar aqui junto conosco. Mas mesmo que não dê para você vir à casa de Deus, fale para outros irmãos e irmãs o que Deus fez na sua vida. Não fique esperando uma oportunidade de vir só à igreja. Quando você vir, você fala novamente. Mas aonde você estiver, já fale, porque aquela que estará ouvindo, grandes coisas o Senhor vai fazer. O que Deus faz na sua vida é o reflexo do milagre que as outras pessoas ainda não receberam. E muitos precisam ver para crer. E você é instrumento de Deus nesta hora. Amém? Vamos então louvar mais um hino. E em seguida, que o Senhor venha derramar aos nossos corações a sua misericórdia, trazendo às nossas almas aquela palavra gostosa, aquele alimento especial, aquela mensagem que vai nos deixar ainda mais fortes diante de Deus, diante das coisas que estão à nossa frente, que nós possamos daí ainda mais confiar e acreditar que o nosso Deus, Ele é vivo, não é um Deus morto. Ele continua trabalhando por mim e por você. Vamos louvar o 4? Pode ser? Você consegue declarar que Deus é grandioso na sua vida? Hoje, consegue fazer isso? Então vamos falar para Deus isso? O hino 4, amém?
Aleluias. Bendito seja o nome de Deus esta manhã. Aleluia. Só tu és lindo, só tu és grandioso, só tu és maravilhoso. E toda a terra se ajoelhará diante dele. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Estaremos agora nessa comunhão linda e maravilhosa. Prepara seu coração para ouvir não a irmã Kátia, mas a voz de Deus. O Espírito Santo de Deus ainda tem mais um pouquinho para nós, para mim e para você, minha irmã, que está nos ouvindo. Fique firme. O Espírito Santo tem boas para nós nesta manhã. Amém? Como faz falta ouvir o glória, né? Irmã Mara, irmã Mônica que está aqui comigo. Minha filha também me acompanha hoje nessa manhã. Como faz falta ouvir o glória dos irmãos. Mas dê glória aí onde você está. O Senhor, Ele está atento. A distância não pode esfriar as nossas vidas. Essa distância não pode esfriar eu e você, porque nós somos parte do mesmo corpo de Cristo. Isso é um desafio para nós. Fique forte, vai dar tudo certo. Amém? A você ou a nós aqui presente que puderem ficar de pé, vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã e deixar que o Senhor faça o mover dele em nossos corações. Amém, Jesus. Bendito seja o teu santo nome.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, no capítulo 3. Vamos ler do 13 até o 18. Amém? Todo mundo achou? Que a palavra de Deus venha agir nos nossos corações. Amém? Que o Senhor possa falar grandemente ao meu coração, ao seu coração, através da palavra dele que será lida nesse momento. Em Daniel 3:13, ele diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e com furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxe a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Até aqui. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que dizer dessa palavra? Aleluia, Deus. O que falar ao seu coração sobre essa palavra? Nessa manhã, essa palavra vem aos nossos corações através de 3 jovens corajosos e fortes, junto com Daniel 4. Fico feliz até que eu tenho uma jovem, minha filha, aqui comigo, e alegra meu coração por isso, que a palavra sem saber vem ao encontro, e nós temos uma jovem representando o seu filho, a sua filha aqui nessa manhã. Né? A todos os filhos que estão, né, das outras irmãs que não estão ouvindo ou que não são ainda conhecedores da palavra, eu sempre falo que a minha filha é a nossa ajudante representante nessa batalha. E fico feliz também que os hinos que as irmãs ouviram, eu pedi a ela, falei, filha, escolhe uns hinos para mim, o que Deus põe no seu coração? E os hinos que nós louvamos, parece que sincronizaram, né, em nossos corações do que ela escolheu. E eu creio também que vem de encontro com a palavra, com a oração, porque desde quando entramos aqui, a palavra vem falando de alegria e de felicidade. Essa mensagem que nós lemos, esses 3 jovens, por algum momento, quando o rei Nabucodonosor teve toda a autoridade, pediu para separar alguns jovens ou pessoas que se destacassem ou pessoas que tivessem certos dons, que fossem inteligentes por alguma questão, e que trouxesse para ele e que diante do palácio dele fossem separados e treinados por um determinado período pelo líder dele, pelo líder do rei, ou eunuco, eu não sei a linguagem exata daquele que serve ao rei em primeiro lugar. O rei deu a essa pessoa essa direção e falou, vai lá na vizinhança, pega os melhores, coloque aqui nos meus aposentos, no palácio, treine eles por um período e depois você traz eles para mim que irão me servir. E dentro dessas pessoas estavam ali 3 pessoas, como a gente acabou de ler, Sadraque, Mesaque e Abednego, depois foram mudados esses nomes dados a eles. Também diz a palavra que eles eram muito amigos de Daniel. Então eu entendo que são 4 pessoas, 4 jovens aqui nessa palavra.
E ali mesmo eles presos, por ordem desse rei, eles ainda continuaram obedientes e continuaram ouvindo Deus e acreditando em nosso Deus. Quando foi dado a eles o alimento da mesa do rei igual ou melhor, que foi a ordem dada do rei, dê a eles todo o melhor, estruture bem eles com melhor vestimenta, melhor estadia, que eu quero essas pessoas fortes e boas para me servir. Ali houve uma inteligência muito grande, um ouvido sensível à voz de Deus, no qual Daniel pediu que não me desse nada para eles a não ser verduras e legumes e água. De uma certa forma, aquele soldado falou assim para Daniel que não iria dar, porque ficou com medo. Ele falou, não, o rei mandou eu te servir bem, se eu te der só verduras e legumes, você vai ficar fraco, vai ficar muito debilitado, e o rei vai me matar, ao invés de te matar, vai matar a mim. E Daniel, de uma forma ali, conseguiu mostrar para esse soldado, por A mais B, que o que ele ia fazer ia dar certo, para ele não se preocupar e servir apenas o que ele havia pedido. Por que já fez isso? Porque ele sabia que tudo que aquele rei fazia era oferecido e dado a deuses de pedras, deuses de madeira, deuses de bronze, deuses que não falam, que não têm ouvido, que não têm boca. Ali Daniel já teve a visão de entender que o que ele tinha que fazer ali era algo muito grande junto com os seus amigos. E aí, por si, esse soldado, ele realmente não fez o que o rei pediu e fez o que Daniel pediu, serviu a ele somente as coisas mais simples ali, mais puras, que é da terra. E quando eles apareceram diante do rei, todos apareceram diante do rei, a aparência e o semblante desse jovem eram tão especiais, tão diferentes dos demais, que o rei logo escolheu eles para servi-lo no palácio, ou ficar ali como servos dele. Quando a gente está com uma situação difícil, às vezes com uma situação complicada, eu faço a pergunta, você consegue se consagrar? Vem em sua mente a palavra consagrar? Vem em seu coração, ou você já fez essa consagração a Deus? Porque eles estavam presos. Eu já chego aqui na parte que nós lemos, tá bom? Só voltei um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor. Eles estavam presos, eram jovens, estavam se servindo do bom e do melhor, de coisas que aos nossos olhos isso agrada muito, porque o mundo oferece isso. Nós que temos que nos policiar, porque vivemos num mundo que não é nossa vida, não é para nossa vida, é apenas algo temporário e que temos que tomar cuidado todos os dias para não sermos contaminados. Quantas vezes nesse momento você se consagrou a Deus dentro de um momento que é mais difícil? Eles foram honrados quando eles fizeram isso. Diante do rei, o rei não via eles. O rei, sem saber, estava vendo o brilho do Espírito Santo na vida deles. E ali, eles continuaram fazendo todo o processo, após escolher, entre os outros, a servir esse rei. Num determinado período, entendo eu assim, de tudo que eles faziam, de tudo que eles apresentavam ao rei, tanto Daniel como os amigos dele, chegou uma outra situação complicada até eles. Chegou a eles uma decisão ou uma ação que eles tinham que fazer, que eu acredito que nem eles esperavam por isso. Esse rei, como ele era fazia muitas coisas que desagradavam a Deus, tudo que ele fazia era algo que não agradava ao Senhor. E na cabeça dele, ele achou no direito de fazer uma estátua muito grande de ouro, muito grande, enorme. Se voltar um pouquinho, ler o início do capítulo 3, você vai ver essa passagem, que ele fala sobre a estátua, né, que ele cria aqui. A estátua de ouro que ele faz. E ainda, além de ele fazer essa estátua, ele queria que todo mundo se curvasse diante desta imagem.
Uma imagem que era da própria face dele, ou como se fosse adorando a ele propriamente dito. E nesse momento, quando estava tudo pronto, a estátua, que teria que começar esse processo de adoração, essa estátua, que era para ele, praticamente, para o rei, adorar o rei, esse rei Nabucodonosor, esse rei ele era tão ruim que ele fez o quê? Ele pediu que todas as pessoas, que fosse chamado todos os governantes próximos ali, que estavam ali, chamou todas as pessoas de gabarito maior, que tivesse ali uma autoridade maior, para que fizesse a inauguração, vamos dizer assim, desse primeiro momento. E aí, quando a gente lê nesse capítulo, nesse verso 13 em diante, ele diz e narra justamente isso para nós. E o que eu gosto sempre de falar no meu coração é que quando nós lemos a palavra, não é uma história, não é um conto de fada, é uma realidade. Aconteceu isso. Foi verdadeiro, foi um fato real. Chegou o dia dessa inauguração, o rei pediu que tocasse os instrumentos, como ele falou aqui, e todo mundo teria que adorar e exaltar essa estátua, abaixando e se curvando diante dele. E aí tocou, e aí esses 3 jovens não se curvaram, continuaram de pé. A multidão inteira abaixou, e de longa distância o rei viu ali 3 pessoas de pé. Como só não se bastasse isso, ainda chegou alguém até o ouvido desse rei e falou, olha, tá vendo? Lá no fundo tem 3 pessoas que não se curvaram diante do que você falou. Tem 3 pessoas que estão desobedecendo o que você colocou aqui para fazer. Como a gente tem pessoas que só falam as coisas ruins da gente, né? Como a gente tem pessoas na nossa vida que só aponta aquilo que é de ruim em você. Coisas que a gente não precisa, é o que nós temos. Tá vendo aquela? Tá vendo essa? Tá vendo aquela moça? Ela não se veste bem, né? Tá vendo aquela mulher? Nossa, como ela não sabe se vestir. Nossa, como ela não sabe se pentear. Como ela não sabe, como ela não tem, como não sei o que. Como tem pessoas que adoram acusar a outra. E se você não está preparada para ouvir essas pessoas, você é contaminada por isso. Eu sempre falo que às vezes as pessoas querem conhecer as outras com os olhos das outras pessoas, não com o seu próprio olho. De ficar julgando e se contaminando pelo aquilo que as outras pessoas falam. E ali essa pessoa deu essa orientação para esse rei. O rei mandou chamar os 3 diante dele. Chegando esses 3 diante dele, Nabucodonosor, lendo aqui, você começa a entender que o Nabucodonosor, para ele falou assim, não, eles devem não ter entendido direito o que eu falei, né, meio que defendendo eles, porque ele já conhecia a integridade desse jovem, já sabia o que ele tinha feito, né, algumas coisas que ele já tinha pedido, provavelmente ele se agradava de Daniel e desses 3 amigos de Daniel. Então, Nabucodonosor cita nesse capítulo, verso 13 em diante, de uma forma, tipo assim, não, acho que ele não entendeu direito, né? Deixa eu explicar, olha, vem aqui, meus jovens, eu vou pedir para tocar de novo. E quando tocar os instrumentos todos, quando terminar, vocês deverão se curvar diante da estátua como eu dei a lei, como eu quero. E aí vocês devem fazer exatamente o que eu estou pedindo. Tá bom? Então, peraí, na hora que tocar, parar, você faz, tá bom? Tá bom. Tocou todos os instrumentos, todos os sons que ali tinha, como foi dito aqui, os instrumentos que tinha. E quando Nabucodonosor olha para os jovens, vê os jovens de pé. Eles não se curvaram. Diante dessa palavra, diante desse momento, eles ainda respondem. Antes de tocar esse instrumento, eles respondem para Nabucodonosor e diz assim que não tenho que te responder nada. Eu não tenho que te dar nenhuma satisfação do que você está falando, se o meu Deus vai me salvar ou não, como ele afrontou. Falou, olha, eu vou mandar, e se vocês não fizerem o que eu estou falando, eu vou jogar vocês na fornalha, no fogo ardente. Que é a maior, né, ali naquele momento era o maior castigo, uma morte ruim, ser jogado dentro de um forno enorme, né, aquecido várias vezes ali.
Falou, se vocês não fizerem, eu vou te jogar lá. Então eu vou querer saber, o rei falou assim, quem é o Deus de vocês? Desafiou, falou assim, quem será que é esse Deus que você faz? Será que ele tem poder para fazer e te livrar da morte que eu estou te falando? Eles responderam bem curto e objetivo. Não tenho que te responder nada. Ou seja, não sou eu que vou te dizer, é o meu próprio Deus. Você consegue falar isso para você nessa manhã? Você consegue dizer assim, não sou eu que vou fazer nada, mas o meu Deus vai fazer. Não sou eu que vou resolver, não sou eu que vou tomar atitude, mas o meu Deus vai. Não preciso fazer nada, porque o meu Deus já está fazendo. Foi assim que eles falaram. Eu falar para você, rei, te explicar? Espera só um pouquinho que você vai ver. Só um pouquinho. Tocou, não se curvaram, e o rei mandou jogar eles na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes, bem mais do que era o comum, o padrão ali, porque o rei ficou com raiva, ficou furioso com eles, falou, então já que é assim, então vou fazer pior ainda do que vou aquecer mais. Quando chegou o soldado para levar eles até lá, a palavra diz mais para frente que o soldado mesmo morreu. Então, você já imagina, se morreu o soldado porque estava tão quente, já ali o Senhor já deu um livramento, porque senão eles também teriam que ter sido queimados antes mesmo de entrar. E jogou os 3 jovens lá dentro. E a palavra diz mais para frente, que não tinha 3 pessoas, tinha 4 pessoas. A palavra vai dizendo para nós que tudo que é feito contra a sua vida não tem de mal, tudo que é feito de mal, de ruim, não tem êxito, não terá vitória, não será concretizado. Porque maior é o nosso Deus que está comigo e com você. Não importa do jeito que está para você nessa manhã, não importa qual é a fornalha que você está enfrentando. Você precisa apenas acreditar que o seu Deus, o meu Deus, ele é contigo. Na mensagem, que continuamos lendo mais para frente, eu não li até o final, Nabucodonosor, ele ficou espantado com o que ele viu. Imagine você olhar dentro de um lugar onde você não consegue nem chegar perto, porque o fogo era muito forte, né? O calor era muito intenso. Só que quando você olha dentro daquele lugar, você não vê 3, você vê 4. E você não vê pessoas ali só tristes, você vê pessoas alegres, com um brilho diferente, com uma essência diferente. Nabucodonosor manda tirar eles. E na palavra, no final, Nabucodonosor se rende à palavra de Deus. Se rende ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo, quem sou eu para contendar, para ir contra o Deus de vocês? Ele reconhece, porque ele viu a grandeza de Deus. Ele viu exatamente o que eles haviam, numa simples resposta, o que realmente, tipo assim, eles não falaram, mas eles viram o que Sadraque, Mesaque e Abednego quiseram transmitir para eles naquele dia. Quando assim, não preciso te responder nada sobre isso, você mesmo irá ver com seus próprios olhos. A mensagem pergunta aos nossos corações: você está preparada para continuar de pé e não se curvar? Você está preparada para continuar a caminhar na certeza que o nosso Deus, ele está na frente com você? A pergunta para nós nos nossos corações nessa manhã é: você está preparada para morrer? Mas como assim morrer? Eu vou ter que morrer? Morrer para essa tristeza, morrer para essa decepção que você está sentindo, morrer para esse desgosto que há no seu coração. Você está disposto a viver uma vida diferente e colocar todo esse sentimento, toda essa situação dentro da fornalha?
Ou você quer estar inteiro dentro da fornalha? A fornalha também, ela traz para a gente essa missão, essa mensagem, essa palavra viva, que nem sempre o que nós estamos passando, de mais difícil que seja, que foi o momento deles, é uma situação de tristeza ou de rancor. A fornalha nem sempre é para nós, ou eu creio que a maioria das vezes não é, motivo de morte, como não foi para eles. A fornalha para eles não foi motivo de morte, foi motivo de exaltação e glorificação do nome de Deus. Olha quantas pessoas olharam aquele fato ocorrer. Quantas pessoas viram ao olho nu o que Deus fez. Pela obediência de jovens, pela obediência e o entendimento do propósito no qual o Senhor deixou na mão deles para serem cumprido. Aos nossos corações nessa manhã, a fornalha que você está, a fornalha que você vê, não é morte, é vida. É uma estrutura de vida que o Senhor está te dando. A palavra ou as mensagens traz aos nossos corações, existe uma frase que fala que, não sei se está na Bíblia isso, mas fala que é nos momentos mais difíceis que Jesus te vê. Não é assim? A gente pensa que não, mas é nesse momento que você mais precisa que o Senhor está do seu lado. Foi quando eles mais precisaram, o Senhor mandou um anjo para estar junto com ele e protegeu eles desde a entrada, do lado de fora, até dentro da fornalha e nada aconteceu. Sequer queimou algum fio de cabelo daqueles jovens. Você que está nos ouvindo, nós que estamos nesta manhã, minha irmã, receba a vitória de Deus. Tire do seu coração tudo aquilo que realmente está te incomodando ou que está te impedindo de alguma coisa. Levante a tua autoestima lá no alto, porque Deus está te vendo. Não olhe para a fornalha como uma coisa dolorosa, como um instrumento de morte. Olhe para ela como um escape, como vitória, como brilho de Deus na sua vida. Da mesma forma que eles brilharam, que a presença de Deus brilhou sobre aqueles jovens, nessa manhã o Espírito Santo de Deus brilha na minha vida e brilha na sua vida. Você irá sair no final de semana, você irá passar por onde você for, e eles irão ver o brilho de Deus, o anjo de Deus junto com vocês. A fornalha não vai ser por muito tempo. A fornalha está te ensinando a ser uma mulher mais forte. Como já foi dito também na oração, se encaixa tudo aqui com a gente vai ouvir nos detalhes, né? Sem saber de nada, porque a gente não se comunica em alguns detalhes do que a gente tem no coração, mas foi falado muito de mulher guerreira, foi falado muito que você é forte, foi falado muito também na mensagem, na oração, que nós somos a capacidade de gerar filho, mas também foi falado que nós não temos que ser mais que os homens, nós somos a força, eles são a direção, cada um no seu espaço. Cada um no seu determinado objetivo no qual o Senhor nos criou. Tire da sua vida, através dessa palavra, tudo aquilo que está te impedindo. Pare de ficar triste por qualquer coisa. Pare de ficar ouvindo as pessoas que estão querendo apontar ou mostrar defeitos e situações no qual não está te agregando em nada. Pare de ficar se alimentando daquilo que não tem proveito nenhum para a sua vida. Se alimente disso. Se alimente da palavra. Se alimente da alegria daquele que realmente tem a certeza que serve um Deus verdadeiro. Porque eu tenho certeza disso. Eu sirvo e vivo um Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E você? Serve a quem? Nabucodonosor? Eu não. E você? Ah, é difícil, é complicado, não dá.
tem hora que é complicado, eu estou aqui ouvindo, mas não era assim. Tudo vai ser complicado. Sempre vai ser, porque as coisas têm que nos apertar para que a gente possa ficar mais fortes. Toda vez que você passa por um momento, umas coisas mais complicadas, depois você olha um pouquinho, você fala, nossa, eu não sou mais quem eu era, eu sou diferente, eu estou mais forte, eu estou mais preparada. O Senhor está nos preparando, a mim e a você, para algo muito maior. Porque a obra dele, a palavra dele, precisa alcançar os 4 cantos desta terra. Pare de pensar em coisas que não vale a pena. Sabe o espírito de miséria? Sabe o espírito de tristeza? Sabe o espírito de ruindade? Esse não irá mais te afligir. Porque tem anjo aí. O Senhor já vai dar ordem a ele para estar do teu lado e romper e cair por terra tudo aquilo que impede o agir de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso. A força desses jovens que enfrentaram um rei diante de tantas pessoas poderosas, governantes, é a mesma força que o Senhor deposita na sua vida e na minha vida nessa manhã. É uma força espiritual que estava faltando para você perceber que Deus não te abandonou. Em nenhuma situação Ele vai te abandonar. Continua firme, continue corajosa, continua obediente, porque a obediência leva você à vitória. A obediência vai te levar ao mais alto nível de vida espiritual. Coisa que nenhum dinheiro pode pagar. Amém? Deixo a vocês essa palavra aos nossos corações nessa manhã. A fornalha não é morte, a fornalha é vida e está estruturando você para ser uma mulher melhor, uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Porque para hoje, para essa palavra, é uma porção de alegria dobrada em meu coração e em seu coração. Se alegre, se arrume, fique bonita, final de semana maravilhoso, olhe-se no espelho e ame a sua vida, porque você, eu, nós somos imagem e semelhança de Deus. E ai daquele de mexer com a menina dos olhos dele, porque eu e você somos joias preciosas, joias lindas e brilhantes, feitas pela mão do nosso Pai. Nós somos mulheres perfeitas, nós somos aquela flor linda que encanta o jardim do nosso Deus. E ninguém irá matar, e ninguém irá destruir a sua vida. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Vou pedir para a irmã Mônica, estará fazendo a oração, amém? Para finalizarmos aqui a palavra. Aqueles que puderem, estaremos ficando de joelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus, ó Pai. Aleluia, Jesus, glórias a Ti, Senhor, bendito seja, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Aleluia, bendito Jesus. Deus, Deus que tudo Aleluia. pode, bendito o Teu santo nome. Glórias a Ti, Aleluia, Senhor. Jesus, aleluia. Bendito Senhor, seja, nosso Senhor, Deus, bendito nosso bondoso seja, Pai, Senhor. Aleluia. que se encontra no reino dos céus. Mais uma vez, Senhor, diante de Ti, nós estamos aqui de joelhos prostrados, Senhor, para Te dar toda a honra e toda a glória, porque Tu é grandioso, como nós cantamos no hino, Senhor. Senhor, graças nós Te damos, ó Deus, porquanto também nós cantamos, Senhor, que se nós resistir o mal, Senhor,
e fugirmos da tentação, Senhor, nós vamos ser felizes, Senhor, e vamos poder cantar, Senhor, como é grande a tua misericórdia conosco, Senhor. Senhor, nós também queremos te agradecer, Senhor, porquanto nesse dia nós estamos aqui, Senhor, recebendo de ti, Senhor, a tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, receber de ti, Senhor, a tua palavra para guiar, Senhor, nós, neste mundo que nós estamos vivendo, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que haja em nós, Senhor, não a teimosia, Senhor, porque aqueles 3 jovens não foram teimosos, Senhor. Eles foram, sim, Senhor, leal a ti, Senhor, leal ao Deus que nós também servimos, Senhor. Senhor, essa lealdade, Senhor, está sendo dispensada, Senhor, nesta manhã, Senhor, sobre nossas cabeças, Senhor, sobre o nosso andar, Senhor, sobre o nosso falar, Senhor. A lealdade, Senhor, que nós vamos, Senhor, durante esses dias, Senhor, entregar a ti, Senhor, a nossa lealdade, Senhor, e dizer que tu és grandioso, que tu és maravilhoso, Senhor, e que nada nesse mundo nos fará negar, Senhor, o teu santo nome. Senhor, recebe no céu o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe no céu, Senhor, o nosso coração, que é precioso, Senhor, nas tuas mãos. Assim como teus olhos, Senhor, cuida de nós, Senhor. Assim como as tuas mãos nos guia, Senhor. Que nós, Senhor, possamos, durante todo esse dia, todos os demais dias da semana, nós possamos também, Senhor, estar em reverência contigo, Senhor. Que em nós, Senhor, nós possamos amanhã nos prostrar, Senhor, na mesa da tua santa ceia, Senhor, e entregar a ti, Senhor, a nossa, Senhor, a nossa mente, a nosso corpo, a nossa alma, Senhor, o nosso louvor, e agradecer porque tu, Senhor, nos receberá na tua mesa, Senhor. Senhor, nós também queremos te pedir, Senhor, guarda nossos filhos, Senhor, protege eles, ó Pai, anda com eles, ó Pai, para que eles possam, Senhor, discernir tudo que não é bom deste mundo, Senhor, para que eles possam permanecer, Senhor, como os servos que foram, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, tão jovens, mas glória tão fiel e leal a ti, Senhor. Desperta os nossos jovens, Senhor, desperta a nós, Senhor, para que nós também possamos, Senhor, ser leal a ti, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tu faz por nós. E queremos te dizer, graças nós te damos, Deus, graças nós te damos, mesmo na alegria, na tristeza, na enfermidade. Aleluia. Senhor, nós queremos te dizer, grandioso tu és, graças nós te damos. Obrigada, aleluia, Senhor, obrigada pela tua misericórdia. Jesus. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua presença, que não foge de nós, Senhor. Aleluias ao teu nome, aleluia. Graças nós te damos por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém, aleluia Jesus, aleluia Jesus, santo, santo, santo és. Glórias a ti, Senhor, aleluias. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Glória a Deus, bendito seja. Estamos aqui no final do nosso culto, amém? Que você tenha um resto de semana mais do que abençoado por Deus. Como a irmã Mônica lembrou, realmente nós vamos ter aí, acho que a Santa Ceia amanhã, que você venha se preparar. A palavra também veio falando de consagração, olha como tudo se encaixa, o Senhor vai nos orientando, vai nos lembrando. E que você possa estar realmente, não deixe de participar desse corpo de Cristo, não deixe de fechar as brechas na sua vida, não deixe realmente ser enganada pelo inimigo, porque a sua luta não é contra homem de carne, mas a luta nossa maior é espiritual. E o nosso Deus, ele fortaleceu o nosso espírito nessa manhã. Não tenha dúvida, você é capaz. Você, mulher que está nos ouvindo hoje, você, irmã, você, jovem, que está nessa comunhão conosco, Deus escolheu você. É você mesmo. E não vai pensando que não tem capacidade, não, porque Deus capacita. É a nós que Ele capacita. Dá o primeiro passo para você ver o que Deus faz o restante. Amém?
É com essa grande alegria que nós vamos fechar com o Pai Nosso, para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha filha quer me ajudar? Vem aqui para você me ajudar junto comigo, para as pessoas verem quem é minha filha. Vem. Não quer vir mesmo? Aqui do ladinho, ó. Ela veio, olha só, vou pôr aqui a máscara. Embora é a mesma casa, mas a gente sempre respeitando. Aí todo mundo fala, a gente fala da filha, essa aqui é a minha filha, né? E às vezes as pessoas falam, quem é a filha da irmã Cátia? Então essa daqui é a minha vizinha Bianca, que sempre me ajuda, minha companheira em Cristo Jesus, uma ajudando a outra e a gente sempre junto. Então ela irá me ajudar no Pai Nosso, em seguida a gente faz o encerramento, amém? Amém. Bem forte, bem alegre, porque o Senhor te ama. Amém? E nunca vai deixar de te amar e nem de te proteger. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a mesma paz que está conosco te acompanhe aonde você estiver e com o Espírito Santo de Deus, de ousadia, de determinação, te cubra e que você possa carregar essa palavra de fortalecimento pela sua vida e que você venha acreditar que só o Senhor Deus é na sua vida em todos os momentos e que a graça do Espírito Santo sempre nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Amém.